Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Fernando, professor de arte, então vamos continuar aqui com vocês no 7º ano. Eu queria lembrar vocês para acessarem o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a tua presença, tá? Lembrando também que quem não tem essa possibilidade dos meios eletrônicos aí de fazer essas atividades, pode combinar com o teu colégio, né, com a diretora, a pedagoga aí, pegar as suas atividades, né, que isso vai ajudar os professores aí a te dar presença, te dar nota e a gente continuar estudando e aprendendo. Então, na aula anterior, nós vimos sobre a ciranda contemporânea. Então, nós vimos alguns compositores de ciranda da atualidade, né, como que essa forma de música, de dança, vem se desenvolvendo e se transformando no decorrer do tempo, tá? Então aqui nós temos o Lenine, que é um compositor que ainda faz ciranda e que continua a desenvolver esse estilo musical. E na aula de hoje, nós vamos ver sobre a música e dança, tá? Então a gente vai perceber como que a música e a dança dentro da ciranda se faz um só tipo de arte, né? Um só tipo de manifestação artístico-cultural. Então aqui nós temos a imagem, né? A brincadeira na praça de Araci, tá? Então é feito com tinta acrílica sobre tela, 50 centímetros por 40 centímetros. É uma obra relativamente nova, né? De 2018 e tem um tamanho aí interessante, né? A gente consegue perceber a ciranda que nós vamos vendo aí nas últimas aulas, né? A roda da ciranda, pessoas no meio da roda, geralmente são músicos, ou são os mestres cirandeiros que que dão os comandos para a dança, né? É uma brincadeira aqui do lado, amarelinha, as casas, enfim. Continuando, hoje tem ciranda. Então aqui nós temos uma fotografia, tá? Do grupo Os Coroas. Então, Coroas Cirandeiros, Os Coroas Cirandeiros. Então é o grupo mais antigo de Paraty, Rio de Janeiro. Tá? Eles estão na Praça Matriz e eles tocam a ciranda típica da região. Eu queria falar para vocês que aqui em Curitiba tem um grupo que não é de ciranda, mas que é de choro. Tá? E eles tocam na feirinha do Largo da Ordem desde a década de 70. Tá bom? Infelizmente, por causa da pandemia, tiveram que interromper aí, né? E quando volta, eles também voltam a tocar. Mas é uma iniciativa, um grupo bem legal. O choro também tem essa tradição de ser uma música tocada em roda, né? E é bem legal a gente saber também um pouquinho dos artistas do Paraná. Aqui a gente está falando de um grupo lá do Rio de Janeiro, né? E aí que vem aqui um quiz para vocês. A ciranda é uma manifestação cultural tradicional que envolve tanto a música quanto a dança. Como ela é ensinada e aprendida tradicionalmente? Então, letra A, através de escolas especializadas em dança clássica. B, por meio de vídeos feitos por estúdios de dança. Letra C, é um conhecimento passado de geração a geração, de forma oral e presencial. E letra D, com livros didáticos, onde os praticantes leem para aprender. Então, lembrem um pouquinho das aulas anteriores, né? E para a gente conseguir responder essa questão. E daqui a pouco eu volto com a alternativa correta.
Muito bem, pessoal. Então, vamos voltar aqui com a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a letra C, que é um conhecimento passado de geração a geração de forma oral e presencial. Então, esse grupo, tanto quanto o grupo de choro que eu falei, o grupo aqui de Paraty, dos cirandeiros, eles têm essa tradição também, de passar a música, de ensinar os mais novos, né, através da oralidade, de forma presencial. Então as pessoas se juntam para fazer festa, para fazer a música, para fazer a dança, e aí você vai aprendendo, né? Se você está ali no meio da roda, você aprende, mas você aprende como? De uma forma oral, né? Passando de geração em geração. E agora vamos falar um pouquinho mais sobre o Benedito Faustino, que é conhecido como o Dito das Laranjeiras. Então aqui nós temos a foto dele ao lado. Ele é uma das figuras mais importantes da cidade da Ciranda, em Paraty, cidade litorânea do Rio de Janeiro. Ele faz parte de um coletivo artístico que é chamado Os Coroas Cirandeiros. Então prestem atenção nesse nome, né? Os Coroas Cirandeiros. Então, provavelmente, por quê? Porque as pessoas, né, acabam fazendo essa dança há muito tempo, essa roda de ciranda, né? Esses cirandeiros que têm essa tradição de ensinar os mais novos aí. O Dito, ele aprendeu a tocar ciranda com seu pai, aos 15 anos de idade. Tá? Então a gente consegue perceber que ele tem um pandeiro ali na mão, né? E que ele, além de cantar, ele também toca. E agora vamos deixar aqui um teste para vocês. Benedito Faustino, o Dito das Laranjeiras, pertencia a qual grupo artístico de Paraty? Então, letra A, os Coroas Cirandeiros. E letra B, os Jovens Cirandeiros. Então, deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco nós voltamos com a alternativa correta.
bem, pessoal, então vamos voltar com a alternativa correta. O nome do grupo que ele participa, né, o Benedito Faustino, é Os Coroas Cirandeiros, certo? E vamos lá. O que seria um coletivo artístico? Então, há espaço tanto para uma produção conjunta quanto para produções individuais que são divulgadas coletivamente. Então, quando as pessoas se juntam para fazer uma arte, né, ou então para divulgar a arte de outras pessoas, né? Então, isso é um fator bem interessante que faz com que mais pessoas, né, que pessoas diferentes conheçam a arte de alguém. E aí, só que essa pessoa precisa fazer parte desse grupo, né, vamos dizer assim. E também tem como fazer produção de algo maior em conjunto, artistas diferentes que se juntam para fazer algum tipo de arte. As motivações podem fazer nascer um coletivo. Por exemplo, defender um bem patrimonial, estimular a livre expressão, provocar reflexões da sociedade por meio do ativismo político, social e cultural, etc. Então aqui nós conseguimos talvez transportar essa ideia do coletivo artístico para dentro da ciranda. Então a ciranda ela é uma tradição antiga, oral, e aí quando as pessoas se juntam e fazem um coletivo para que essa arte continue, para que essa arte se perpetue e para que essa arte venha, mesmo sofrendo alterações, continue viva, continue a existir. Então, quais são as possíveis motivações para um coletivo artístico? Vou deixar aqui algumas alternativas para vocês escolherem. Então, A, apenas arrecadar muito dinheiro. Alternativa B, alcançar sucesso e prestígio. E a alternativa C, defender um bem patrimonial, estimular a livre expressão, provocar reflexões na sociedade por meio do ativismo político, social e cultural. Então agora é com vocês, espero que vocês acertem essa questão, que está bem facinho, e daqui a pouco a gente volta.
bem, pessoal. Então vamos voltar agora com a alternativa correta, né? Sobre o coletivo artístico. A ideia é defender um bem patrimonial, estimular a livre expressão, provocar reflexões na sociedade por meio do ativismo político, social e cultural. Então, aquilo que eu já expliquei, que é você juntar as pessoas para que os artistas possam se expressar, para que eles possam fazer a sua arte, mostrar o que eles vêm fazendo, o que eles vêm produzindo, né? E também, além de poder esse coletivo fazer com que as pessoas conheçam, né, pessoas diferentes, também que os artistas consigam fazer arte junto, né? Artistas que talvez fazem alguma expressão individual consigam se juntar e fazer algo novo em parceria, né, através do coletivo. E agora nós vamos falar aqui sobre o dançar e cantar. Então nós estamos falando sobre a ciranda. A ciranda, ela é um tipo de dança, mas ela também é música. Então a gente tem que falar o quê? Que é dança-música, né? Será que existe uma palavra para isso? Mas agora vamos ver um pouquinho sobre aqui a dançar e cantar, né? Então Rudolf Laban, eu já falei em uma aula anterior, ele é um dos fundadores da dança moderna. Para ele existia uma ação física realizada de forma mecânica e uma ação corporal, com o envolvimento total da pessoa, racional, emocional e físico. Então, a gente tem aqui que ele traz essa ideia de que quando você está se mexendo, quando você está se comunicando, você também está colocando aí teus sentimentos, né? Você está fazendo isso de uma forma racional, muitas vezes, emocional e física. A gente não consegue separar isso, né? E aí, quando a gente está na ciranda, que é o tema que a gente vem abordando, você faz isso também, né? Você se expressa, você consegue dançar, você consegue mostrar os teus sentimentos através dessa dança, através dessa expressão artística que vem da ciranda. E agora, vem aqui a atividade número 2 para vocês. Uma característica muito importante da ciranda é fazer com que a música e a dança se complementem. Que os dois se tornem uma ação conjunta. Os movimentos do corpo, as mãos dadas, o impacto dos pés no chão e as cantigas de roda geram simultaneamente a música e a dança. Tá? Então é uma coisa que não se separa dentro da ciranda, a música e a dança. É uma coisa só. Então, a atividade para vocês vai ser a seguinte. Agora vocês vão criar uma música-dança. Como que você vai fazer isso? Você vai se apropriar de movimentos corporais e das percussões corporais. Tá? Experimente movimentos contínuos, né? Lembra que para você dançar ciranda, você não vai ter movimentos muito parados, você vai sempre dar continuidade, vai fazer a roda, vai andar, certo? E tente entrar nesse fluxo, certo? Então você vai criar os teus movimentos, a tua dança, e aí você vai entrar nesse fluxo de dança, sem parar de dançar, ok? Vou deixar um tempinho aí para que vocês comecem a criar essa dança de vocês.
Muito bem, pessoal. Então, voltando, demos um tempinho aí para vocês conseguirem desenvolver sua dança, né? Para pegar e curtir mais um pouquinho desse momento. E agora, vamos falar um pouquinho sobre as ideias do Laban, desse dançarino, dessa pessoa importante para a criação da dança moderna. Então, para ele, conhecer os movimentos que realizamos ao dançar ou nas mais diferentes atividades do dia a dia, nos faz tomar consciência de nosso corpo e de tudo que ele pode fazer, né? Então, se a gente começa a pensar da forma que a gente está se movimentando, tentando inserir esses movimentos do dia a dia, que às vezes a gente não dá tanta importância, nós vamos nos conhecer melhor, nós vamos conseguir se expressar melhor, né? E assim a gente vai ter um desenvolvimento melhor artístico também. Então, agora, eu trouxe aqui uma atividade para vocês de catalogação, né? Então, catalogando a dança. Então, como que é isso? Depois que você dançou, né? Depois de dançar e observar como a ciranda acontece no corpo, vamos criar um catálogo de movimentos. Então, o catálogo é uma lista, né? O catálogo é você pegar e descrever o que é aquilo que você está fazendo. Assim, podemos decompor os passos e recompô-los em uma nova dança. Então, vai ser assim, ó, da seguinte forma. Você vai anotar todos os movimentos utilizados nessa dança. Então, esse tempo que eu dei para vocês dançarem, vocês vão lembrar lá quais são os movimentos que vocês fizeram e vocês vão anotar o que vocês fizeram, né? Por exemplo, torcer a cintura, dobrar e esticar o antebraço, etc. Assim vai. Você fez a tua dança, né? Então, você vai descrever como que você fez ela. Mesmo que seja uma ação pequena, pode-se incluí-la na lista. Como essa lista de gestos e passos, você fez um catálogo de dança. Então, você vai pegar todos aqueles movimentos que você já fez e você vai fazer uma lista, um catálogo de quais são esses movimentos e escrever lá qual que é a ação que você fez nesse movimento, tá bom? Então, vou deixar um tempinho para vocês e daqui a pouco a gente volta.
Muito bem, pessoal. Então, agora que vocês já tiveram tempo para catalogar, né, para fazer essa lista da dança de vocês, nós vamos seguir um pouquinho com o conteúdo. Então, agora, música e dança. Lembrando aqui, né, que na ciranda o compasso é quaternário, né? Desde o nome já vem essa ideia de quatro, né? Quaternário, ou seja, tem 4 tempos. O primeiro tempo é forte, o segundo, terceiro e o quarto tempo são mais fracos. Então, se a gente fosse, por exemplo, fazer o ritmo, a gente poderia bater palma da seguinte forma: 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dessa forma, quando a gente percebe o tempo mais forte, a gente já sabe que é o tempo 1, né? E esses ciclos são de 4 tempos. Então, podemos sentir esse compasso ao bater com o pé no chão, né? Com mais força nos movimentos dançados, ou cantar uma música em ritmo de ciranda. E então, lembrando, na ciranda, sempre que tem o passo 1, ele bate o pé mais forte no chão. 1, 2, 3, 4. E aí, né, continua fazendo a roda e a dança. A música também tem essa intenção, né? A música também tem no som dela vem essa sensação de que o tempo 1 é mais forte. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Legal? Então, seguindo aqui, vou deixar uma perguntinha para vocês. Qual é o compasso das músicas da ciranda? Alternativa A, binário. Alternativa B, quaternário. Alternativa C, lento. Ou alternativa D, ternário. Tá? Então, vou deixar um tempinho para vocês escolherem a alternativa correta e daqui a pouco nós voltamos.
Muito bem, pessoal. Então, vamos ver qual que é a alternativa correta. Qual que é o compasso da música da ciranda? É o quaternário. Esse é muito simples, né? São 4 tempos, lembra? Do tempo 1 mais forte e o 2, 3 e o 4 mais fracos, né? Geralmente é uma música com um ritmo de moderado para mais rápido, talvez. Mas por quê? Porque as pessoas têm que conseguir dançar, né? Tem que conseguir fazer os passos. Se for extremamente rápido, fica muito difícil. E também se for muito lento, perde essa graça, né? Perde esse fluxo, né? A vontade, as pessoas entrarem dentro da música e dentro da ciranda, tá? Então, agora eu queria pedir para que vocês pegassem o caderno, tá? E como eu digo para os meus alunos em sala, no caso aqui a gente tem anotado as perguntas, então você pode anotar o dia, a aula, tá? E colocar lá os números das questões e respondê-las, tá bom? São questões bem simples e, de certa forma, até pessoais. Então, vamos lá. Questão número 1. Há músicas e ritmos que você conhece que são usualmente utilizados para dançar? Quais? Então, agora, talvez saindo um pouquinho da ciranda, eu quero que você fale um pouquinho das músicas que você conhece e das danças que você já pratica, tá? Questão número 2. Você consegue cantarolar algumas dessas músicas? Cantar a letra completa, tocar o ritmo característico ou interpretá-la fazendo os movimentos básicos da dança? Como que você curte essa música? Você consegue cantar e dançá-la junto? Você só canta ela? Você só toca ela? Ou apenas dança, né? Tem pessoas que colocam a música lá e só dança, não acompanha de outra forma. Quero que você explique aí, escreva na resposta, como que você interage com essa música. Questão número 3. As danças populares estão em todos os lugares. A dança com as quais você tenha mais contato, então coloca lá para mim qual que é a dança que você tem mais contato, né? Talvez aqui a gente, na questão anterior, nós tenhamos falado de uma música que você não é tão envolvido com a dança, e aqui a gente quer saber mais sobre a dança em específico. E, como eu disse lá no começo, para você fazer essas anotações em seu caderno. Então, vou deixar um tempinho para que vocês possam fazer essas anotações e responderem essas questões.
Muito bem, pessoal. Então agora, depois que vocês fizeram as suas anotações, que vocês já lembraram, né? Vocês também podem, depois da aula, pegar e ligar a música aí, né? E acompanhar e tentar fazer passos novos, né? Continuar essa brincadeira aí com a música e com a dança, tá bom? Lembrando e tentando juntar os dois, né? Muitas vezes a gente ouve música e não tenta dançar ela. Ou às vezes a gente dança e nem presta atenção na música. Tentem trazer isso para a vida de vocês de uma forma que vocês consigam juntar as duas artes, né? As duas áreas. Vocês vão ver que isso é bem legal, interessante. Isso faz com que a gente se divirta, né? Com que a gente se mexa. Isso é saudável e é bem legal para nós melhorarmos, né? As nossas expressões, tá bom? E vamos lá, o que nós vimos na aula de hoje? Vimos a tradição da ciranda. Então lembra, nós vimos lá o grupo com o dito lá das Laranjeiras, né, de Paraty. Nós vimos também a dança da ciranda, algumas ideias, né, de como que você tem que fazer essa dança. E a música da ciranda, né? Nós vimos aqui a dança e a música também como uma só tipo de expressão, um tipo de arte, né, que mistura duas áreas que geralmente nós estudamos em separado. Gostaria de lembrar vocês também para acessar o Classroom, fazer a atividade obrigatória e registrar a presença, tá bom? Eu queria agradecer a todos pela companhia, por chegarem até aqui na aula, por entenderem, por apreciarem, né? Aprender, responder as questões. Eu agradeço muito a todos vocês e nos vemos na próxima aula.